Olá, tudo bem? Eu sou Roberto Tacani. Bem-vindo ao nosso canal Planta em Pote. Esse canal nós criamos para tentar passar informações um pouco mais técnicas, tá certo? Sobre o cultivo de plantas em vaso e também ajudar as entidades filantrópicas que muito precisa da nossa ajuda. Hoje eu dedico esse vídeo para o Lar Torres de Melo. Ajude você também. E peço a sua ajuda também para o nosso canal. Dê o seu like, compartilhe esse vídeo e inscreva-se nesse canal. Isso ajuda muito o nosso trabalho aqui. Hoje nós vamos falar do substrato, especificamente a casca de pinos. Esse material é realmente interessante para a confecção do substrato? Aproveito essa oportunidade para apresentar para vocês um dos meus trabalhos, esse livro, Cultivo Técnico de Plantas Suculentas, da minha autoria e mais 2 colegas. Esse livro está escrito em 10 capítulos, tudo sobre a parte de cultivo de plantas, né? E aqui o capítulo de classificação das espécies. Vocês que estão chegando ao canal, sejam bem-vindos e sejam bem-vindas. O canal já tem próximo a 300 vídeos postados e dividido em categorias que a gente chama aqui de playlist. Tem playlist de substrato, playlist de adubos e muito mais. Se vocês puderem assistir esses playlists, seria bem interessante. Me pergunta se efetivamente substratos à base de casca de pinos é realmente interessante. Atualmente eu não estou trabalhando com a casca de pinos porque eu estou aqui no Nordeste e esse material é muito difícil de a gente conseguir adquirir aqui por um preço satisfatório. Nós temos utilizado outras fontes como materiais, mas infelizmente casca de pinos a gente não tem utilizado aqui. Mas eu posso falar para você que eu trabalhei durante quase 20 anos da minha vida profissional, tá, com a casca de pinos, tá certo? E sempre tive êxito com esse material, tá certo? Então eu vou passar algumas ideias aqui, tá certo? Do que pode estar acontecendo, tá certo? Que você me comenta aqui que você está tendo problemas, possíveis problemas com esse material como substrato. Eu vou passar aqui algumas situações, tá, que eu tive com relação a pontos negativos com a casca de pinos, tá certo? Mas vou também comentar os pontos positivos com esse material. A minha família, como produtor de orquídeas e outras plantas, sempre destinamos uma boa porcentagem do substrato confeccionado com esse material, tá certo? Eu, no começo, né, no início da substituição da fibra de xaxim por esse material, né, a gente teve realmente alguns problemas, tá certo? A gente tem comentado alguma coisa aqui nesse canal, mas tivemos muito sucesso com o uso da casca de pinos, tá certo? Principalmente aí no cultivo das plantas em vasos, tá certo? Então, eu vou comentar alguns itens aqui que beneficiou muito a nossa produção, principalmente aí das orquídeas, tá certo? A casca de pinos, né, é um produto basicamente brasileiro, tá certo? Quando eu comecei a trabalhar com a casca de pinos, ela era um resíduo, né? Ela era deixado de lado, tá certo? Não tinha utilidade nenhuma. E quando a gente começou a trabalhar com a casca de pinos, tá certo? E os primeiros resultados se mostraram bem eficientes, a gente acabamos incorporando a casca de pinos para o nosso substrato e para a produção das plantas em vaso. A grande vantagem, essa primeira grande vantagem, é principalmente com relação à oferta, né? Esse material tem abundância, principalmente para quem está no Centro-Sul. Esse material é muito interessante porque você consegue adquirir em grande quantidade. O outro ponto positivo de grande valia para, principalmente cultivo, no caso nosso, de orquídeas,
foi a extrema durabilidade apresentado por esse material. Esse é um ponto bem interessante também com relação, tá, à casca de pinos. Aproveito esse momento para apresentar um dos meus trabalhos, esse livro Cultivo Moderno de Orquídeas, da minha autoria e de mais 2 colegas. Esse livro aqui está em 12 capítulos. Eu vou apresentar para vocês a parte, tá, do controle de pragas. A casca de pinos, devido à sua dureza, né, e dependendo do tamanho das partículas desse elemento, ela resulta numa alta porosidade para o substrato em si, entendeu? Então, nesse aspecto, ela é muito interessante como parte, tá, dos substratos, tá certo? Outra coisa também bem interessante aí para as orquídeas epífitas, tá certo? Cactáceas também, algumas suculentas, é que esse material não tem uma boa retenção de água, tá certo? A gente comenta como capacidade de retenção de água. E isso é bem interessante, principalmente, tá certo? Quando você vai utilizar como substrato desses elementos, dessas espécies, né? Que elas não suportam muita umidade, né, no seu sistema radicular. Vou mencionar aqui alguns pontos negativos que eu observei, tá, nesses centenas de lotes de casca de pinos que a nossa família adquiriu, né, para a produção das orquídeas, tá certo? Primeiro, o grande problema que a gente verificou, tá, é que determinados lotes vinham, tá, a casca de pinos vinham com muitas resinas, tá certo? Essa resina não é basicamente da casca, ela vem da madeira em si, né, a parte interna, e essa resina acaba impregnando na casca desses pinos, né? E essa resina é tóxica para as plantas no geral. Eu tentei trabalhar com a eliminação da resina na casca, tá certo? Mas como eu percebi que era muito complicado, eu sempre descartei esses materiais, tá certo? O seu problema pode ser esse, tá certo? Então, teria que fazer, na verdade, uma separação desses materiais da casca com resina e essa casca com resina não utilizar, tá certo, para substratos ou parte do seu substrato. Outro grande problema que a gente sempre via, a gente sempre observava, tá, nos lotes das cascas de pinos é a presença, tá certo, da madeira, ok? A presença da madeira, tá certo, ela faz com que o seu substrato acabe fermentando, ok? Então são duas coisas diferentes, a casca e a madeira. Tá? A madeira você tem que separar da casca, senão pode dar problema também, tá certo, no seu substrato e consequentemente para as suas plantas. E o terceiro grande problema também, eu já comentei isso em um dos vídeos aqui, tá certo? Aliás, se você puder assistir outros vídeos, tá? Eu vou deixar aqui no izinho. Esse grande problema que eu estou falando aqui seria a contaminação da casca de pinos com fungos patógenos, tá certo? Eu já tive grande problema porque eu não tinha esterilizado a casca de pinos e utilizei no cultivo de orquídeas epífitas. Eu tive uma perda muito grande, tá, de orquídeas, principalmente por esse ato falho. Se você não conhece os processos de esterilização, eu vou deixar aqui também, tá, o sistema de esterilização. Existem vários, existem o solar, tá certo, pelo vapor d'água, que a gente comenta aqui como de pamonha, né, tá certo, e até mesmo a esterilização química, que eu não comento aqui, porque eu acho que não há necessidade, tá? Mas existem esses 3 tipos de esterilizações que você deveria fazer com a casca de pinos caso você utilize esse material, tá certo? Com relação a misturas com esse material, casca de pinos, eu já citei, tá, a casca de pinos para a confecção, tá certo, de substrato para orquídeas epífitas. Eu vou deixar aqui também no izinho, se você puder assistir, seria bem interessante, tá certo? Porque a gente descreve todas as características
dessas misturas para substratos para orquídeas epífitas, tá certo? E aqui eu vou falar aqui um pouquinho sobre as misturas, né, da casca de pinos com outros materiais para outras culturas, principalmente culturas terrestres. Nós trabalhamos muito, principalmente com celulose, petúnia, tá? Flores em vasos no geral, né? E também com a lírio da paz, tá certo? E nós utilizamos muito a casca de pinos com muito sucesso, tá certo? Basicamente, nós utilizávamos a casca de pinos, tá certo? Com a fibra de coco ou mesmo turfa, tá certo? Sempre utilizando a fibra de coco ou a turfa como material básico. Então, material com 60% a 70%, tá certo? E aí colocávamos a casca de pinos como material complementar de 30% a 40%. E na possibilidade, colocávamos aditivos também com a casca de arroz carbonizada, tá certo? Para fazer o mix, né, a nossa mistura do substrato para essas culturas que eu mencionei, culturas terrestres, tá certo? E sempre tivemos muito sucesso com relação a essa produção dessas culturas. Infelizmente, como eu já comentei aqui, aqui eu não tenho condições de trabalhar com a casca de pinos, porque o saco da casca de pinos chega a 80 a 100 reais, tá certo? Isso é inviável para a nossa pesquisa, por isso a gente acaba não utilizando casca de pinos aqui nos nossos trabalhos, tá certo? Mas é um material que eu sempre utilizei, gosto desse material, somente ter cuidado com essas observações que eu comentei com vocês, né? E também mencionar que existe pinos de diversas espécies, tá certo? O que a gente está falando aqui é basicamente o Pinus ellioti, tá certo? Existem outros diversas espécies de pinos, por exemplo, o Pinus caribeia, tá? Que é muito interessante também, mas não é ofertado em grande quantidade, tá certo? Então, para cada pinus, né, você teria que fazer, na verdade, um estudo prévio para fazer, né, o uso, ou ela na íntegra, ou ela como mistura para a sua cultura. Tá? Vocês que estão chegando agora no canal, tá certo? Não estou entendendo muito bem o que eu estou dizendo, assista o playlist, tá, dos substratos que eu tenho nesse canal. Já tem mais de 80 vídeos, tá certo? Se vocês puderem assistir, seria bem interessante. E não esqueça, envie as suas perguntas, as suas sugestões. Isso ajuda muito o nosso trabalho aqui. Como eu sempre faço, eu dedico um espaço, tá, para as entidades filantrópicas que muito precisam da ajuda da gente. O Lar Torres de Melo já é bem conhecido aqui no Nordeste, tá certo? Aqui no estado do Ceará. Ela acolhe, tá certo? Pessoas adultas, tá? Sem condições nenhuma de sobrevivência, tá? E nesse lar eles dão tudo que eles necessitam, alimentação, a estada, tá? Roupas. Ajude você com o que você puder. E peço também a sua ajuda para o nosso canal, tá? Clique no joinha, clique também no inscrever, se puder compartilhe esse vídeo com seu amigo, tá certo? Eu te aguardo no próximo vídeo, muito obrigado.